Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos ao estudo do Livro dos Médiuns, o maravilhoso e o sobrenatural, segunda parte. Irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos mais uma vez darmos continuidade a esse estudo maravilhoso desse livro. Estamos hoje nessa próxima aula aqui, continuando ainda o assunto, como nós já citamos, do maravilhoso e do sobrenatural, que, se você lembra, nós encerramos falando sobre as superstições. Lembra disso? E Kardec, ele continua dizendo assim nesse capítulo: aqueles que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso apoiam-se geralmente, portanto, no princípio materialista, já que, negando todo efeito extramaterial, nega por isso mesmo a existência da alma. No fundo, dos pensamentos, escutai bem o sentido de suas palavras e vereis quase sempre esse princípio, se categoricamente formulado, brotar debaixo da exterioridade de um pertence à filosofia racional, com a qual o cobre, atribuindo tudo maravilhoso, tudo que decorre da existência da alma. Então, eles são, portanto, consequências consigo mesmo, não admitindo a causa, não pode admitir os efeitos e fenômenos espíritas, que é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós temos que entender que existem os fenômenos, que as leis físicas elas provocam, e os fenômenos espíritas, quando a gente fala em fenômeno espírita, são aqueles fenômenos que são efeitos da ação do espírito. Então, a ação do espírito é sobre a matéria. Então, por isso que estudar a doutrina espírita não é só para tirar fantasma da cabeça da gente, é para ensinar a todos nós a compreendermos o mecanismo da vida, os mecanismos do universo. Nós somos inteligentes e, para isso, então, Deus, ele quer que a gente saiba. Ele quer que a gente saiba. Agora, como é que eu vou aprender? Estudando. Nós temos um grande empecilho na nossa vida, meus irmãos: a preguiça mental, o comodismo. A gente quer que o outro faça tudo pela gente, que o outro aprenda pela gente, mas não existe isso. Vou dizer claramente, não existe isso, aprender por ninguém. Então, a doutrina espírita, essa doutrina da fé raciocinada, é um convite permanente ao nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque é um convite permanente ao estudo, ao conhecimento das leis do mecanismo da vida, até mesmo da vida material. E porque o Espiritismo, a gente acaba tendo aula, não sei se vocês já perceberam, estudando Espiritismo, a gente acaba tendo aula de biologia, a gente acaba tendo aula de física, a gente acaba tendo aula de química, a gente acaba tendo aula de geologia e tantas outras, de tudo, A gente estuda de tudo e todas as ramificações da ciência. Não é tanto que você não conhece fisiologicamente só o perispírito, o espírito, o perispírito. Você conhece o próprio corpo físico quando você aprende que ele é um conjunto, um composto, um aglomerado de fluido cósmico universal. O que é a matéria? O que é a matéria? Então, os espíritos, eles vieram ensinar tudo para nós, e a ciência humana apenas uma prova. Agora, para nós possamos realmente aprender o que é preciso. Nós realmente nos dedicamos à busca do conhecimento e, como diz Kardec, o estudo sério do espiritismo tende a destruir as crenças realmente supersticiosas. São um acessório e as falsas explicações que criam as superstições, porque elas surgem assim,
de um fato que ocorreu, mas que não soube explicar. E vão, encontra aí aquela história, né? Quem encontra um ponto, né? Aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E vai inventando. Aí, assim, né? A coisa se torna mais confusa, mais complicada, mais sobrenatural do que realmente seja. Então, segundo essas pessoas que atacam o espiritismo por causa das superstições, eles dizem, segundo ele, que a hora o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Portanto, é absurdo. Trata-se para ele de um julgamento sem apelação. Isso, dizem os adversários, querendo denegrir o espiritismo. Acreditam que por um argumento sem réplica, quando após terem sido eruditas pesquisas sobre convulsionários, por exemplo, de Saint Bernard, os calvinistas e servem, e as religiosas de London. Então, esses fenômenos que acontecem ao longo da história, das pesquisas, dado o tempo de Kardec. Depois eclodiu o fenômeno para tudo, que foi lado aí da mediunidade, que começou a surgir. E ela é explicada, essa mediunidade, pelo Espiritismo. Começaram os homens, então criaram, até mesmo porque a gente sabe explicar esse fenômeno convulsionar de São Médard. Eles até dizem que era por conta de uma cura, que na verdade, quando cura, ele estava desencarnado. E lá no túmulo dele, houve aquela manifestação, ação ali do magnetismo, do pensamento, sentimento das pessoas. E o cura foi entrevistado por Kardec, e ele disse que ele não tinha nada a ver com aquilo, né? São estudos ali de Kardec. E aí se torna uma coisa realmente confusa, complicada. Mas o ser humano, ele tende a isso. Até pouco não sabia explicar as coisas, que os acontecimentos que vêm aí do invisível. Então, por isso que é importante estudar a doutrina espírita, em lógica elementar, para se discutir uma coisa. É preciso conhecê-la. Pois a opinião de um crítico só tem valor, lembre-se disso, né? Quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só então a sua opinião, embora errônea, pode ser levada em consideração. Mas que peso terá ela sobre uma matéria que ele não conhece? A verdadeira crítica, né? Deve mostrar não apenas a erudição, mas um saber profundo a respeito do objeto de que se trata, um julgamento sensato e uma imparcialidade a toda prova. De outra forma, o primeiro violinista que chegasse poderia atribuir-se o direito de julgar Rossini, e um aprendiz de censurar Rafael, né? É preciso uma lógica elementar. Você só pode falar daquilo que você conhece. Então, em termos de vida espiritual, manifestação espiritual, só a doutrina espírita, por isso, só a doutrina espírita, por isso, resumindo, toda essa história de sobrenatural, do fantástico, do maravilhoso, das superstições, meus queridos amigos, já viram que superstições campeiam ainda muito a vida humana. Tem pessoas por aí supersticiosas nesse mundo, né? Quantas pessoas? É um atraso da vida. Deixa eu repetir para vocês. Vou repetir mais uma vez. Superstição é um atraso de vida. E doutrina espírita, ela existe para nos esclarecer, para matar essa ideia errônea que carregamos há séculos e séculos em nossa mente e atrapalha a nossa caminhada espiritual. Então, resumindo, nas seguintes posições. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência, o corpo e suas manifestações. Pronto, que quer explicar o fenômeno espírita, quer entender o fenômeno espírita.
Então, se você não acredita em espírito, por isso também a Kardec tem um capítulo que antecede a esse, que diz: credes em Deus, credes a alma, credes que o espírito, se você não crê, não acredita disso, então nem toca no assunto. Você vai perder tempo, vai jogar conversa fora. Então, para compreendermos os fenômenos espíritas, é preciso que nos fique bem claro na nossa mente Deus, alma ou espírito, imortalidade, continuidade da vida, possibilidade de manifestação. E aí, se você não admite a possibilidade de manifestação, como é que você vai entender os efeitos de ação dos espíritos, segundo, estando baseados numa lei da natureza? Esses fenômenos nada atende, então, o maravilhoso, nem o sobrenatural, no sentido comum dessas palavras. Então, vamos dar uma parada por aqui hoje. No próximo encontro nós vamos continuar a falar sobre isso, sobre o livro dos médiuns, né? Vamos aí continuar os nossos estudos, tá bom? Portanto, se você não crê em Deus, Espírito, né, comunicação, esquece. Bons estudos!